Ora, muito boa noite a todos e a todas as que estão aí em casa. Hoje estamos aqui connosco o Dr. António Azevedo Ferreira e hoje ele será o nosso convidado do Flexcast. O António nasceu no Porto, licenciou-se em Medicina no ICBAS e é cirurgião geral no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia. Especializado em cirurgia geral, emergência, esófago-gástrica, hérnia e parede abdominal. Quase não consegui dizer esta, mas desta vez acho que consegui. Paralelamente, realiza missões cirúrgicas humanitárias como voluntário da Associação Humanitária BeAlive, na qual integra os órgãos sociais ativamente, integra a APT Feridas e é sócio fundador da SOCPORT de hérnia e parede abdominal. Para além disso, o António é também triatleta, tendo começado no desporto de endurance aos 36 anos e iniciado triatlo de longa duração aos 42. Portanto, António, seja muito bem-vindo ao Flexcast e malta aí de casa, não se esqueçam de deixar o vosso like, subscrever o canal e deixar um comentário, mas só no final do episódio, porque eu quero que estejam muito atentos a este brainstorming que vai acontecer aqui. Carlos, passo-te a palavra e aos dois desejo uma excelente conversa. Obrigada. Muito obrigado, Rita, por me passares a palavra. Boa noite, pessoal. Espero que esteja tudo bem desse lado. Já sabem, subscrevam o canal, deixem o like, mas comentários só no fim, que é para estarem aqui concentrados. Eu hoje tenho um convidado também diferente do padrão. Portanto, não é ninguém ligado às finanças, é sim alguém ligado à saúde. E, tendo em conta que é um tema tão diferente dos temas habituais aqui do canal, vai até surgir de mais interesse para vocês. Porquê? Porque vocês vão ter a oportunidade de ver aqui certos temas falados que provavelmente não estavam à espera de encontrar aqui no Flexcast, mas que são muito importantes para a nossa vida. E não só, até porque a Rita deixou aqui umas introduções muito interessantes sobre o António, que já me dão aqui 30 ou 40 perguntas para lhe fazer. Portanto, António, boa noite, bem-vindo ao Flexcast. É um prazer poder ter alguém ligado à saúde aqui, que vai nos poder esclarecer aqui algumas questões e se calhar vai nos trazer informações também importantes para a nossa vida e como é que se relaciona isto com o desporto também, porque eu acho que isso é a parte mais importante. Uma boa noite, obrigado pelo convite, espero realmente estar à altura da vossa expectativa e de conseguir responder às questões que me querem colocar. Isso de certeza absoluta. António, olha, antes de mais, vamos começar pelo princípio. Eu não te conheço, quem está lá em casa também não te conhece, portanto eu vou fazer uma pergunta muito violenta e direta. Quem é que é o António? Se quiseres me contar o que te apetecer e que achares que faz sentido para te identificares, estás à vontade. Então, o António, e ainda gosto de pensar assim, é um jovem muito curioso pelo mundo e pelas coisas que o rodeiam, e que eu penso que foi isso principalmente que o fez escolher a profissão que faz e o facto de ser cirurgião. Portanto, desde cedo era muito curioso ao ponto de conseguir desmontar os brinquedos da minha irmã quando era pequeno, para saber como é que eram feitos, como é que funcionavam. Claro que com aquela idade os brinquedos não voltavam a ficar montados, como é óbvio. E portanto essa capacidade de fazer coisas e de arranjar coisas com as mãos, ao mesmo tempo com a curiosidade que tenho pelo mundo e pelo desafio, acabei por, ao crescer, perceber que queria ser médico para conseguir ter um pensamento científico quase diariamente e aliar isso ao gesto, à mão, à arte de ser tecnicamente rigoroso com a mão e poder reparar coisas, neste caso pessoas, como é óbvio. Não queria ser engenheiro. Não, eu tentei, mas pelos vistos era mais bom a biologia do que a física, era melhor e portanto, e também pela obviamente que escolhi essa área da biologia, portanto acabou, a parte das engenharias acabou por ficar para trás. Exatamente. Eu interrompi-te, desculpa, mas só para dar um toque rápido. Sim. Tu escolheste primeiro ser engenheiro, ou seja, querias primeiro ser engenheiro? Não, ou... eu obviamente, eu comecei por querer ser médico dentista, não sei porquê, depois obviamente passei a fase do astronauta, isso, e a questão do espaço e da descoberta do espaço e perceber o que é que são os corpos celestes, os planetas e pronto. E depois obviamente percebi que era português e como diz a música, isso não, ser astronauta não ia acontecer. Pronto, e depois mais tarde, realmente já no secundário, percebi que se calhar a medicina e especificamente a cirurgia, eu sabia que queria ser cirurgião, não propriamente que especialidade
ou dentro da área cirúrgica o que é. Isso depois acabou por se definir mais tarde e um bocadinho por responsabilidade dos meus professores e de quem me inspirou, e acabei por escolher a cirurgia geral. Foi assim. A questão da engenharia, eu realmente sempre gostei de mecânica e gosto, por exemplo, de carros antigos e coisas assim, e consegui, se calhar, trabalhar essa parte numa das associações que eu frequentei como adolescente e jovem adulto, que foi a Associação Juvenil de Ciência. Eu fiz parte do grupo de trabalho de técnicas aeroespaciais, que tinha engenheiros do técnico dentro dessa área, portanto, que percebiam física, e nós consegui também participar em alguns grupos de trabalho, que íamos a escolas e a ensinar-nos coisas da física, como os centros de gravidade e outras coisas, outros cálculos diários, e fazíamos microfoguetes, e fazíamos um lançamento de microfoguetes, portanto, integrado no projeto Ciência Viva. E isso foi uma das áreas que nós trabalhávamos, e claro que os miúdos adoravam. Uau! Sim, o que é um microfoguete? Era literalmente um microfoguete? Exatamente, quer dizer, se imaginares agora as viagens ao espaço, em que os foguetões transportam satélites, pronto, o microfoguete era precisamente isso. E fazemos o foguete de raiz, portanto, desde a ogiva, que era feita por uma madeira muito leve que se chama balsa, que construíamos a ogiva, que tinha várias configurações, pronto, e depois fazíamos uns cálculos físicos para perceber como é que o foguete se iria comportar, se era estável, se era superestável ou instável, e também pela área das aletas, que são as asas de trás, se imaginares o foguetão do Tintim. Ok. E o corpo era um tubo de papel, por exemplo, ou cartolina, e conseguíamos ainda construir por dentro um paraquedas para ele depois, no fim da subida, o motor empurrava, tinha uma pequena explosão que empurrava a ogiva pela parte superior, e saía um paraquedas de plástico que transportava o foguete até ao solo. E ele levantava? E ele levantava, correto. Uau! Sim. É um bocadinho brutal. Na área, se imaginares um bocadinho a área do modelismo, mas aplicado à aeroespacial e aos foguetes, portanto o meu interesse, portanto, era vasto na área das ciências, e a participação num secundário, com um grupo de colegas de secundário. Levámos um trabalho à Associação Juvenil de Ciência, que era um encontro juvenil de ciência, reunia jovens de todo o país que levavam de trabalhos que desenvolvia nas escolas. E foi assim que eu conheci a associação e pronto, e participei em alguns projetos da Associação Juvenil de Ciências nessa altura. Uau! Grande cena! Foi muito giro, e ainda tenho amigos dessa altura. Pois, sim, com que idade é que tinhas nessa altura, António? Tinha 16. 16. E já fazias essas coisas? Isso, giro. Fazer isso. E depois daí já fizeste o caminho já direto para a medicina? Sim. Fiz o secundário, entrei no Instituto de Ciências Biomédicas. O primeiro ano entrei em veterinária, mas depois repeti os exames e passei para o segundo ano de medicina. Ok. Tira-me uma curiosidade, como é que é, por exemplo, cirurgião, portanto, mais anos de universidade, correto. Não é? Não, o curso, ou a licenciatura é igual para todos, são os 6 anos. No meu tempo ainda tinha depois o internato geral, portanto, que era o estágio profissional, digamos assim. E o internato geral no meu tempo eram 2 anos. E depois é que fazemos o exame de acesso à especialidade, e através desse exame, que fazia a triagem, digamos assim, a escolha, pronto, depois fazemos a escolha consoante a nossa nota, pelas vagas que tinham disponíveis. Eu queria cirurgia geral e tive a oportunidade de escolher a cirurgia geral no Hospital de Gaia. E desde então fiquei lá. Porque tu basicamente começas a trabalhar em si já com uma idade... Aos 24. Começamos aos 24, se fizermos tudo direitinho. Depois de 6 anos de faculdade, fazemos o internato geral, portanto. E depois do internato geral entramos no internato de especialidade. Agora chama-se... isso, interno de formação específica, pronto. O internato específico da especialidade já com 26. Pronto. No meu caso agora entram um ano mais novos. Claro. Sim. Mas pronto, e acabamos por estar, digamos, a ter um processo de aprendizagem ao mesmo tempo que trabalhamos. Claro, faz sentido. Faz sentido. Sim. E depois, no fim, tenho uma curiosidade para te perguntar sobre isso, mas como não é prioridade, não te vou perguntar, que tem a ver até com a exigência, com o grau de exigência de um curso de medicina. Mas diz-me aqui uma coisa. Na tua área que tu trabalhas e exerces,
troca lá isso por miúdos para nós todos sabermos o que é que estamos a falar. Ou seja, exatamente o que é que tu estás a fazer agora, a nível profissional, e se calhar até para as pessoas que estão lá em casa, Claro. que tipo de problemas é que tu ajudas a tratar? Então, a cirurgia geral, apesar de ter o nome geral, é uma especialidade, pronto, mas que aborda vários órgãos e sistemas dentro do corpo. A principal área de intervenção da cirurgia geral é o tubo digestivo, desde o esófago até ao ânus, portanto, estômago, intestino delgado, cólon, reto, ânus, e temos depois também as glândulas acessórias do tubo digestivo, fígado, vesícula, pâncreas e todos os outros órgãos intraabdominais, como o baço. Mas abordamos também, efetivamente é uma área abrangente, a patologia endócrina, como as doenças da tiroide, a mama e a cirurgia da hérnia periabdominal e alguns tumores da pele, ou neoplasias da pele, não obrigatoriamente malignos. Mas, Claro. sim. Engraçado. Essa hérnia é o que nós conhecemos, a hérnia da zona do umbigo, não é? Do umbigo é muito frequente. É muito frequente. Sim, a hérnia é a patologia cirúrgica mais frequente em todo o mundo. Okay. E fazem cerca de 30 milhões de cirurgias à hérnia por ano. Caramba, porquê que isso ocorre? Boa. Porque o nosso corpo, apesar de ser uma máquina muito bem construída, não é perfeito. Pronto, tem muitas coisas advêm do facto de passarmos das 4 patas, né, da evolução para uma posição ortostática, portanto a caminhar sobre 2 membros, os membros inferiores, dizem, e isso mudou um bocadinho a questão da gravidade, portanto as hérnias são muito menos frequentes nos animais de 4 patas, embora possam existir, e algumas áreas são anatomicamente sujeitas a alterações do seu desenvolvimento. Por exemplo, o cordão umbilical, não é? Que é aquilo que nos liga à placenta na mãe, por onde passam os vasos através do orifício umbilical, pode não encerrar totalmente com o crescimento da criança e, portanto, essa abertura que persiste Portanto, é um local por onde pode sair um conteúdo intraabdominal, seja gordura, seja o próprio intestino, e forma-se uma hérnia. As outras muito comuns também são as regiões da virilha, as hérnias inguinais, que, por exemplo, no homem também há 2 órgãos importantes, no caso masculino, que são os testículos, portanto, que crescem dentro do abdômen e que com o desenvolvimento da criança, embrionário e fetal, portanto, passam depois de dentro do abdômen para fora, para a bolsa escrotal, e, portanto, esse caminho que fazem até ao exterior, essa migração, faz com que haja efetivamente uma passagem e um defeito anatomicamente propício a que, para além das próprias estruturas do cordão espermático, possam passar outros órgãos da cavidade abdominal e forma-se a tal hérnia. Portanto, uma tumefação criada pela passagem do conteúdo intraabdominal para a superfície. Engraçado. Ouvia-se muito na gíria popular que isso era uma força, não é? Isso criou uma força. Isso é verdade? Ou... Não, a atividade ocupacional relaciona-se pouco com a formação das hérnias. Não está provado que, por exemplo, uma pessoa que seja levantador de pesos tenha mais hérnias que outro indivíduo. Portanto, tem a mesma percentagem ou a mesma probabilidade de ter que outro. A hereditariedade, por exemplo, é muito mais importante do que o fator ocupacional. Pronto, e outras doenças do colagênio, que faz com que os tecidos sejam mais fracos ou mais elásticos e permitem realmente que esses orifícios naturais permitam mais facilmente a passagem do conteúdo intraabdominal para a superfície. Faz sentido, estou muito esclarecido e eu espero que vocês também. Todas as hérnias, mesmo que não sejam só nessa região do corpo, advém da mesma questão? Por exemplo, se for nas costas ou assim? Isso já estamos a falar. Porque se calhar as pessoas podem confundir por causa disso, não é? As hérnias discais, não. As hérnias discais são coisas. É efetivamente, digamos, o conceito de hérnia é o mesmo, ou seja, é algo que deveria estar num espaço e sai para o outro. Pronto. O facto da hérnia discal, se imaginarem, sei lá, um disco
mais ou menos rígido, que tem um núcleo de gelatina, e essa gelatina, ao ser muito comprimida, acaba por furar, digamos, as paredes do disco e sair para o exterior. Portanto, isso é uma hérnia discal, que pode, obviamente, dependendo da localização, ao comprimir as estruturas nervosas, provoca dor ou diminuição da força. Esse é o grande problema da hérnia discal. Por isso é que tu dizes que realmente é uma coisa muito comum de acontecer. As hérnias, ou ser uma das cirurgias mais comum, não é? Ou seja, porque não tem impacto diretamente com aquilo que nós fazemos, ou seja, pode acontecer a qualquer altura, Isso, a qualquer pode, pessoa, não é? Pode, sim, nós não controlamos. Não confundir estas hérnias da parede abdominal com as hérnias da coluna. Certo, sim. A outra se calhar já envolve movimento e desgaste, não é? Isso, e o tal peso, por exemplo, pessoas que têm pouca estrutura muscular e que pegam em muitos pesos, ao longo do tempo, sim, claro, vão degradar os discos intervertebrais e ao esmagá-los podem provocar essas hérnias. Extraordinário. Não, isto é muito bom porque se calhar lá está. Havia também essa questão que as pessoas associavam as duas coisas e achavam que tudo era igual. Não. E afinal e uns são operados por neurocirurgia ou ortopedia e as hérnias da parede abdominal pelos cirurgiões gerais. Ok. Interessante. Porque tu tens muitos órgãos para tratar, não é? Geral, mas sim, é realmente muito geral. Sim, obviamente que com o tempo e à medida que vamos evoluindo dentro da profissão, acabamos por nos dedicar a áreas mais específicas. Pronto. E eu acabei por me dedicar mais à área esofagogástrica, à cirurgia esofagogástrica, e depois também à área da parede abdominal, onde tive a oportunidade também, e é um bocado isso porque eu não sei estar muito quieto e gosto de fazer coisas diferentes e desafios e acompanhar os tratamentos mais recentes e acabei por me especializar também um bocadinho na área da parede abdominal e ter uma certificação europeia, pronto. E acaba por ser uma cirurgia muito desafiante. As hérnias são todas diferentes, muitas das hérnias são consequências também das pessoas terem sido operadas. Portanto, ao criarmos uma cicatriz, criamos uma fragilidade que é mais sujeita a criar hérnias, e essas normalmente são mais complexas de tratar. Pronto. Uau! Sim. Bom, isto afinal tem muita coisa. Olha, mata-me uma curiosidade. Sim. Como é que é a sensação que tu tens quando estás a fazer uma operação? Eu que estou de fora, imagino uma coisa muito complexa. Ou seja, lá está, num carro, na mecânica, noutros setores, o erro, ok, pode acontecer, é muito chato, mas na medicina o erro pode ser mortal, não é? Sim. Como é que tu lidas? Agora se calhar vais lidar muito bem, mas no teu início de carreira, ou como é que é essa sensação de estar a fazer uma cirurgia? Por um lado, se calhar somos um bocadinho viciados em adrenalina, e realmente é esse, né, os batimentos cardíacos mais acelerados e estamos efetivamente muito empenhados naquilo que estamos a fazer. Existe também confiança nas capacidades que temos e nos conhecimentos que temos e obviamente que nos preparamos. Quanto mais complexo é o procedimento, mais preparados estamos ou procuramos estar. E depois estamos tão concentrados que efetivamente o mundo à volta e o tempo desaparece, portanto os cirurgiões conseguem estar horas sem ir à casa de banho, sem comer, sem beber, porque efetivamente estão muito concentrados naquilo que estão a fazer. Pronto, isso é frequente. Obviamente que no meio de procedimentos longos há sempre momentos mais de descontração e lá se conta uma piada ou conseguimos ter uma conversa. Isso é bom sinal, é sinal que está tudo a correr bem e que as coisas estão a acontecer naturalmente. Eu penso que, não sei se respondi completamente à tua pergunta. Sim. Eu te ia dizer que isso é até muito parecido com, por exemplo, o pessoal da Fórmula 1, né? Que uma vez vi uma entrevista de um piloto que dizia que lá está, o que os faz fazer tudo aquilo que fazem é exatamente esse efeito da adrenalina, de sentir o risco da coisa. É isso. Né? Isso cá foi uma maneira que vocês também utilizaram a vosso favor, porque uma pessoa com alta adrenalina está com um foco também muito acima da média, não é? E depois, obviamente, quando o procedimento acaba, aquela descompressão, não é? Pois, isso que eu te perguntar, aparece esse efeito a seguir? Sim. Ok. Depois, obviamente, com o tempo, esse efeito vai diminuindo, não sentimos tão... mas, como tudo depende do procedimento e como as coisas estão a correr.
Claro, faz todo sentido. Mas efetivamente é uma coisa, quem gosta de operar, acho que é uma coisa que nunca perde e que vai sentir sempre essa... É o drive da coisa, exatamente, sim. Depois, obviamente que estamos a falar de uma área altamente variável, apesar de todas as checklists de segurança e isso, e foi uma coisa que foi muito importado da indústria aeronáutica, o checklist de segurança e o facto como isso efetivamente melhora os outcomes ou diminui a variabilidade, ou o facto de não termos determinados instrumentos ou sangue, por exemplo, se for preciso para a cirurgia. Portanto, salvaguardar realmente tudo o que é possível ser salvaguardado para que tudo corra dentro do normal e que o avião possa levantar e pousar sem problemas. Pronto. Mas efetivamente, quer dizer, o corpo humano é uma coisa muito variável e há coisas mesmo como cirurgiões não conseguimos explicar, é que, por exemplo, há procedimentos que tudo corre bem, não houve nenhum acidente e efetivamente no pós-operatório há coisas que não correm como a gente gostaria, ou a cicatrização não acontece da forma como a gente gostaria, e como dizes muito bem, por vezes pode ser fatal, pronto, nas situações mais delicadas, e outras cirurgias que às vezes até saímos mais desconfortáveis e gostaríamos que tivesse sido diferente num ou noutro passo, e as coisas correm perfeitamente bem, como se tudo tivesse sido o mais normal possível. Portanto, quer dizer, também tem este senão, não é? Não há bela sem senão, tem este senão de efetivamente termos esta variabilidade que não conseguimos controlar de todo e que de certa forma também se liga um bocadinho a este risco, não é? Claro. Àquilo que fazemos que não conseguimos controlar tudo na totalidade. Claro. Isso até me levanta aqui uma questão, por exemplo, apesar de ter todos esses procedimentos, há ali o toque do piloto, como se costuma dizer, não é? É como andar num avião, não é? Tudo está programado. Mas há ali algumas aterragens em que o piloto tem que assumir, né? Para aterrar, por exemplo, no aeroporto da Madeira, o piloto tem que assumir ali alguma coisa. No vosso caso, isso também acontece? Eu penso que há, digamos, várias formas de fazer a mesma coisa, e realmente do ponto de vista pessoal isso pode acontecer, de alguns cirurgiões terem formas diferentes de fazer as coisas, mas acabam por obter o mesmo resultado à partida. Pronto. Obviamente que a experiência e a forma de estar nos ajuda muito a diminuir esse imprevisto, mas há realmente sempre uma margem que, por muito que a gente faça da mesma maneira, não resulta em todos igual. Pronto. E muitas vezes a gente não sabe explicar porquê. Claro, não há uma explicação. Sim. E qual é o maior desafio, António? Quando tu, na tua profissão, até se caminhar, na tua profissão, qual é que tu sentes que é aquele desafio mesmo que te dá ao trabalho? À sério. Eu gosto muito da cirurgia oncológica, sem dúvida. Ok. Sim. Da tal cirurgia esofagogástrica, nomeadamente a cirurgia oncológica, é aquela que sinto realmente como um desafio mais gratificante. Imagino. Obviamente que também é aquela que de certa forma que acabamos por estar mais ligados aos doentes, porque depois temos um seguimento, consultas de follow-up e seguimento e de acompanhamento oncológico mais frequentes, o que faz com que o doente faça um trajeto connosco um bocadinho maior, mas ao mesmo tempo obviamente aquela também que temos mais dissabores, entre aspas, porque a doença oncológica é efetivamente muito traiçoeira, pode acontecer ou ressurgir a qualquer momento do seguimento, obviamente que depende do estadio da doença que estamos a abordar, e que de certa forma também nos traz mais amargos de boca, digamos assim. Claro. Pronto, e acabamos por acabar por ver mais doentes a morrer, claro, devido à sua doença. Claro, é aquela, comparando com a minha área, é aquela operação de maior risco-retorno. Quando corre bem o prazer é enorme. Exatamente. Mas quando corre mal tem aquela parte. Exatamente. Que mancha ali a coisa. Exatamente, que nos marca mais. Marca mais, exatamente. Faz todo sentido. E qual é aquela parte que para ti é mais brutal? Dizes, uau, vou fazer isto, é isto que eu gosto. Efetivamente, introduzir uma técnica nova é sempre, tem esse uau, não é? Tipo, pronto. Por ser novo? Diz? Por ser novo?
Sim, por ser novo, por nunca ter feito antes e por ter experimentado, por ter corrido bem e por também acrescentar mais experiência, mais uma ferramenta para conseguir chegar a mais doentes e melhor. Portanto, por teres mais recursos para conseguir resolver os problemas que te aparecem à frente. Uau! Sim. Vocês não têm noção, porque eu já conversei com o António um bocadinho antes, portanto eu já estou a conhecer um bocadinho mais o António, mas hoje, da forma como tu me estás a responder a estas questões, eu estou a perceber porque é que tu és o desportista que és. Mas lá para a frente eu vou tocar. Tu vais perceber o que eu quero dizer com isto. Eu sou uma pessoa que gosta muito de pensar e de relacionar as coisas. Eu gosto de fazer ali uma série de perguntas à pessoa, porque em certas perguntas eu parece que já estou a construir a tua maneira de ser, estás a ver? Por exemplo, tu és triatleta, já vamos falar sobre isso, mas a forma até como tu encaras a tua profissão, esse drive é diferente, é adrenalina, é a recompensa, ou seja, como tu encaras isso, eu encaro como um atleta. O atleta, eu acredito que deve ser praticamente igual à forma como ele sente o feeling destas coisas, destas etapas. Mas pronto, tem aqui várias coisas que eu até tirei nota que eu gostava de perguntar. Ou seja, tu fazes voluntariado. Sim. Isto é uma cena brutal. Queres-nos contar um bocadinho em que é que consiste este voluntariado que tu fazes e toda esta missão para ti? A raiz disso tudo vem de dois lados. Um, da minha mãe, que é uma pessoa que é extremamente bondosa e solidária e que é capaz de dar tudo aos outros. Pronto, e acho que esse exemplo também cultivou em mim um bocadinho essa parte da minha personalidade. E o facto de eu também ter sido escoteiro também nos ensina a ser cidadãos ativos no mundo e a tentar contribuir de alguma forma para deixarmos as coisas um pouco melhores e portanto esse bichinho que foi criado pelos escoteiros continua ao longo da vida e dizemos uma vez escoteiro para sempre escoteiro. Depois aliado a isso tenho efetivamente a possibilidade de praticar se calhar uma medicina mais ligada às origens, com menos tecnologia, mais baseada no juízo pessoal, no diagnóstico, nos sinais e sintomas, portanto, aquilo que eu chamo uma medicina e cirurgia mais crua, em que efetivamente as tuas capacidades e os teus conhecimentos vão estar à prova e vão ser isso que vão fazer a diferença para fazer um diagnóstico num sítio onde não há recursos para além daquilo que tens e daquilo que levas contigo, principalmente. E esse desafio também, aliado à vontade de querer poder ajudar povos onde não existe um sistema de saúde, onde o recurso à saúde é um luxo ou inexistente, e comecei a fazer missões. A minha primeira missão foi em 2015, integrei uma ONG americana no Quénia, que foi uma experiência assim brutal. E depois e a partir daí consegui manter sempre uma prática mais ou menos regular, pelo menos uma vez por ano, à exceção do ano Covid, em que não houve missão, não participei em nenhuma missão humanitária. E depois, entretanto, participei com o Instituto Marquês de Valflor em Santo Tomé, em missões cirúrgicas, e depois conheci um grupo de colegas e uma colega, a doutora Vera Barbosa, que fundou a Associação Humanitária BioLive, que me convidou para participar numa das primeiras missões na Guiné-Bissau, e desde então, com um grupo de anestesistas, ginecologistas, cirurgiões e enfermeiros de perioperatório, fazemos parte dos órgãos sociais dessa associação da BioLive e regularmente vamos aos Palopes fazer uma missão cirúrgica, onde operamos doentes da área da cirurgia geral e da ginecologia. Uau, tu vais ter de me contar aí umas certas coisas que eu tenho muita curiosidade. Como é que é operar nesses cenários em que tens muito menos recursos? Lá está, tens que puxar muito de tu e dos teus colegas, dessas capacidades. Tem várias situações diferentes. No Quénia, por exemplo, eu estive numa clínica onde os recursos eram todos levados pelos americanos e são doados por americanos, e portanto eu aí até tive a oportunidade de trabalhar com material
melhor do que o que tinha em Portugal nessa altura. Foi assim uma surpresa. Curiosidade, já viste? Sim, Exato. meios de diagnóstico não, mas recursos cirúrgicos, não propriamente os instrumentos, mas sei lá, fios de sutura ou redes, próteses, coisas assim mais específicas, tinha de excelente qualidade. Por exemplo, no caso do Instituto Marquês de Valfort, em Santo Tomé, especificamente no Hospital Aires Menezes, eles realmente também colocam lá todo o material necessário para fazermos as cirurgias ao nível mundial, aquilo que está recomendado em nível internacional. E nós também, como Associação BioLive, fazemos o mesmo, ou seja, temos que levar todo o material. O local onde mais missões cirúrgicas realizamos foi na Guiné-Bissau, em Comura, no Hospital Uma Aliança de Comura, que tem uma sala de bloco operatório e uma esterilização, e a nossa equipa então tem que levar todo o material imaginário, entre aspas, ou que seja necessário para fazer todas as cirurgias que nos propomos. Portanto, entre 60 a 70 cirurgias que nós propomos fazer nas 2 semanas que estamos em missão, e levamos tudo, compressas, fios, tubos, pensos, campos operatórios, batas, luvas, solutos de esterilização, tudo aquilo que é necessário, nós carregamos connosco. Antibióticos, medicamentos analgésicos, medicamentos anestésicos. Pronto, há algumas exceções dentro dos opioides, os soros, que ocupam muito espaço e volume, e isso normalmente o hospital onde nós estamos nos garante esse suporte. Ok, interessantíssimo. Sim. E há tipo uma norma, há bocado estavas a falar, eu até fiquei curioso, há uma norma mundial ou varia de país para país? Não, por norma mundial, o que eu quis dizer foi aquilo que está recomendado para tratar determinadas doenças a nível internacional. Portanto, as guidelines das principais sociedades científicas, ok. Sim, que recomendam tratarmos, por exemplo, uma hernia inguinal tem que levar uma prótese ou uma rede, pronto, por exemplo. É uma coisa que se fosse um consenso e é para todos os países. Sim. Ok. Óbvio, sim. Cada país não administra da forma como quer. Ou... Não, obviamente que as guidelines são mesmo isso, são linhas orientadoras e são construídas com base na evidência, evidência científica, nos trabalhos que foram desenvolvidos, uns com mais população que outros, dependendo da doença que estamos a falar. Portanto, mas imaginemos que estamos a tratar um doente que tem uma patologia que requer usar um determinado material e o doente não recusa, não é? É como as pessoas agora que recusam vacinas. Pronto. Certo. É um bocado um exemplo. Portanto, a prática da medicina baseada na evidência tem estes 3 braços, que é a evidência atual e aquilo que é recomendado pela evidência que foi criada, a vontade do doente e o contexto onde estamos a trabalhar. Não é? Interessante. Sim. Ou seja, como se estivessem a recolher os melhores estudos de todo, ou seja, o mundo todo contribui para o mesmo, no fundo. Sim. Não há aí uma competição de... Não. Ok, interessante. Nessa vertente tentam que seja o melhor comum, não é? Sim. Nessa vertente. Interessante. E outra curiosidade que eu tenho, por exemplo, há alguma doença, por exemplo, imagina, tu tens as pessoas aqui de Portugal têm um determinado tipo de doenças. Notaste alguma diferença? Por exemplo, nesses países há mais tipos de casos de um tipo de doença do que outros? Há diferenças? É mais ou menos igual? Claro que é tudo no feeling, mas sim. Do que tu sabes. Não, há diferenças? Sim, há diferenças. Pronto. Diferenças, por exemplo, nas idades mais jovens, nas crianças, as hérnias são muito mais volumosas, por exemplo, as hérnias umbilicais, e isso muito provavelmente tem a ver com as dietas pobres em proteína, por exemplo. Ok. Sim. Outras são as doenças coisas mais tropicais, pronto, coisas mais raras, mais estranhas que nós não estamos tão habituados a ver e que eu nunca vi cá, por exemplo, não é? Okay. Pronto, que isso também acontece, nomeadamente parasitas da bexiga e coisas assim. Pronto. Okay. Malária, claro, certo. Também não há cá. Dentro da cirurgia, por exemplo, as doenças oncológicas são um bocadinho diferentes. Normalmente quando a gente se apercebe já são muito avançadas, ou então são muito subdiagnosticadas. Portanto, eu nunca vi, por exemplo, nenhuma neoplasia do tubo digestivo onde eu estive, também estamos por períodos relativamente curtos, não é? Exatamente. Mas nunca tive a oportunidade de ver uma
um caso desses, pronto. Ok. Depois também tem a ver muito com a cultura, porque eles efetivamente quando estão doentes ou muito doentes recorrem muito ao feiticeiro da tribo, da tabanca, e portanto há assim uma... Pronto, há aqui um desencontro, digamos assim, entre aquilo que nos chega ao hospital ou como médicos e aquilo que efetivamente podemos e a realidade. Claro. Depois, obviamente, que quando nós estamos lá há uma divulgação do tipo de patologias que nós estamos preparados e prontos para operar. Obviamente que há sempre muitas pessoas e casos avançados que chegam até nós que nós não podemos fazer nada. Claro. E essa parte é muito difícil perceberem que não conseguimos, e às vezes não conseguimos nem lá nem cá, portanto já estão tão ultrapassados que lhes dizemos que efetivamente não há nada a fazer em qualquer parte do mundo. Claro, exato. Que é chato de transmitir. É difícil. Acredito. Tenho sempre, em todas as missões, ou todos os anos que fui, tenho sempre memória de um ou outro caso que tive que lutar com esse dilema. Claro. Que é uma coisa também que para um médico é difícil. Sim, de certa forma é assumir a nossa incapacidade de tratar tudo que nos aparece. É uma derrota quase pessoal, que não é, mas é quase pessoal. É óbvio que sentimos isso. Claro, porque para vocês médicos acredito que exista muito esta situação da vitória e da derrota, derrota, vocês assumem um bocado isso de peito, não é? É verdade. Faz-me um bocado achar isso, não é? Sim. Interessante. Mas achas que há mais, por exemplo, diz-se muito, e por isso é que eu sou curioso, gosto de fazer perguntas. Há de facto, por exemplo, mais casos oncológicos lá quando tu vais do que aqui, ou o contrário? Eu penso. Eu se calhar não tenho dados, não é? E eles também se calhar também não têm dados populacionais para responder a isso. Para já, pronto, eles devem ter mesmo menos doenças oncológicas, sei lá, do tubo digestivo, por exemplo, que eles também vivem menos. A esperança média de vida é mais, por exemplo, na Guiné-Bissau deve andar à volta dos 60, 62 anos. Quer dizer, menos 20 anos do que cá. Do que nós. Pronto. E isso faz uma grande diferença, porque é efetivamente nessas classes etárias, a partir de 60, que a doença oncológica é cada vez mais frequente. Pronto, um exemplo. E depois também lhes falta outra coisa, que é os meios de diagnóstico. Portanto, não há programa, para já não há sistema de saúde. Portanto, a saúde é efetivamente um luxo. Eles forem ao hospital supostamente público, ao Hospital Nacional, se têm que levar tudo para poderem ser atendidos, até para colher análises, quer dizer. Portanto, têm que pagar, não há sistema de saúde, não há sistema de educação. Portanto, trata-se muito disso, quer dizer, se não há diagnóstico, entre aspas, não há doença, quer dizer, não há maneira de fazer os diagnósticos. Pronto. Ou seja, seria muito difícil fazer uma análise concreta porque os dados são escassos. Sim, correto. Depois, obviamente, que tem outro tipo de doenças e mesmo dentro da doença oncológica, se calhar mais associados, por exemplo, à imunodeficiência, portanto, ao HIV, à SIDA, e algumas doenças muito específicas, algo específicas da raça negra, como tumores ósseos da face, osteoblastomas e coisas assim que são mais frequentes na raça negra do que propriamente na nossa. Claro, provavelmente até deve ser mais por aí. Deve haver diferenças, não é? Porque os nossos fenótipos, não é? Sim. São diferentes, não é? São. E às custas disso, se calhar coisas para nós são mais toleráveis, no caso deles não vai ser, e se calhar vice-versa também, não é? E por exemplo, estavas a dar um exemplo, por exemplo, do HIV, como eles infelizmente é uma doença que é muito comum no caso deles, nós como está muito mais ultrapassado, claro que vai-se notar mais problemas relacionados com esse tipo de patologia do que nós. Sim, não é? e não só, e porque nós temos tratamento e ficamos pronto, com uma carga viral de zero e portanto acaba por ser portador mas não ter doença. Exatamente. E lá é quase impossível. Exatamente. Há vários programas e há várias missões, muito delas ligadas a ordens religiosas, esses canos que têm programas de tratamento de HIV, mas acredito que não chega a toda a população e alguns nem sabem que têm e nem tratam, pronto, e nem querem saber, porque senão depois também são estigmatizados. Pois, claro, sim, estamos a falar que ali ainda é quase a origem da sociedade. Sim. Claro.
às vezes corremos o risco de fazer comparações quando não é possível comparar, né? Porque até para fazer uma comparação convém que as coisas sejam são mais contextos ou menos completamente diferentes. Exatamente. Sim. É quase como nós falamos da economia, ou seja, quando queremos falar de há 20 anos atrás, temos de tirar os óculos de hoje e tentar ver como é que a sociedade via há 20 anos atrás. Então, é muito injusto, não é? Como é lógico, há 20 anos é sempre mais atrasado do que hoje. Pronto. Mas por acaso é uma coisa que me deixa alguma curiosidade, estas coisas dos dados, como eu sou de economia, os dados para mim é uma coisa que... Big Data. Não é? Parece que para tomarmos uma decisão ou para até formalizarmos uma opinião, temos que ter dados a nosso favor. E acredito que quando vocês chegam lá, os dados que existem é só sensibilidade, porque não deve haver controle de absolutamente nada. Mas diz-me uma coisa, por exemplo, a nível... nós vivemos no Ocidente, o Ocidente, se calhar nós estamos todos com... fazer uma alimentação se calhar pior, se calhar temos uns níveis de stress muito elevados. Notas que há algum tipo de doença relacionado com isso que nós estamos a ter mais nos dias de hoje, que não existia, por exemplo, há uns anos atrás, ou estamos a ficar, como é a tua zona, é mais a parte do estômago, estas coisas todas. Notas que há uma relação? Não há relação? O que é que tu podes nos dizer sobre? Isso é algo difícil de responder. Algumas coisas que efetivamente estão ligadas ao meio ambiente onde nos encontramos, como por exemplo o cancro do estômago em Portugal, e principalmente no norte de Portugal, é muito mais frequente que o resto do que a Europa Central ou do Norte, por exemplo, é muito mais frequente nesta linha mais do Mediterrâneo do que noutras zonas da Europa. Porquê? Não sei, se calhar podem associar, por exemplo, antigamente isso notou-se, por exemplo, nos Estados Unidos, que o aparecimento dos métodos de conservação dos alimentos diminuiu o cancro do estômago, a questão dos frigoríficos, principalmente. Pronto. Por exemplo, em Portugal isso ainda se nota, que há tal como no Oriente, no Japão e assim, também há uma taxa de cancro gástrico elevado e que se pode associar provavelmente aos estilos de vida, aos fumados, por exemplo, ao facto de conservarmos também os alimentos de forma mais tradicional e estar, por exemplo, mais relacionado com o Helicobacter pylori, que é uma bactéria que está no estômago e que provoca uma inflamação crónica, e essa inflamação crónica com o tempo pode evoluir, portanto, alterar as células para células displásicas e depois da displasia a malignidade. Pronto. Portanto, efetivamente há algumas coisas no nosso meio ambiente que molda a nossa saúde e o nosso bem-estar. Se há algumas coisas que eu acho que interfere ou que na atualidade, sim, a alimentação também é o tabaco, obviamente, mas não é uma coisa de agora, contudo é uma coisa do século XX, pronto. Verdade. O tabaco no cancro do pulmão, quer dizer, 90% do cancro do pulmão é devido ao tabaco. Claro. Cancro urológico também ao tabaco. É sério? Sim, bexiga, sim. Ok. Porquê? Como é que relaciona? Isso já teria que estudar, mas de certeza que tem a ver com os componentes do tabaco e dos hidrocarbonetos e das coisas que são excretadas. Tipo, imagina, pulmão, bexiga, mas são coisas diferentes, sim. Mas fica na corrente sanguínea e ao ser purificado. Com certeza. Engraçado. Pronto, e a alimentação, no caso do cancro coloretal, portanto, ao mudarmos de uma alimentação mais pobre em fibras, legumes, e acho que até a própria o próprio cultivo massificado dos vegetais, por exemplo, com super adubos, super ricos em nitratos e coisas assim, também devem ajudar, obviamente, a isso tudo. E menos ricos em outro tipo de minerais, nutrientes, assim, as coisas crescem a velocidades instantaneantes. Pronto. Depois, mas eu acho onde efetivamente temos sofrido mais com todas estas alterações de estilo de vida, com o aumento das tecnologias, com os ritmos loucos, tudo isso, eu penso que é mais na saúde mental.
Sim. Quanto mais, acho que nunca se falou tanto em ansiedade, em depressão, nunca se tomou tanto antidepressivos e ansiolíticos e benzodiazepinas como atualmente. E portanto, onde eu efetivamente acho que o estilo de vida tem vindo a alterar muito a forma de estar nas pessoas é efetivamente na saúde e no equilíbrio mental. Totalmente de acordo. E dito por um médico, ainda mais reforça a coisa. Mas só não desviando ali de uma questão antes podemos também tocar um bocado aí. Mas diz-me aqui outra questão que deixa-me curioso. Ou seja, eu tenho uma lá está, eu gosto muito de pensar. Não tenho base científica nenhuma, é só pensamento. Imagina, por exemplo, dizia-se muito que antigamente a alimentação era melhor, etc, etc. Mas nós estamos a reparar que as pessoas mais velhas todas aparece-lhes cancro, ou seja, elas têm tido cancro. Ou seja, caramba, então, mas se a alimentação era boa, elas também têm. Isto é o meu cérebro que é lógico a bater. É 1 com mais Sim. 1 está a dar 3. Claro, o fumador também pode dizer que ele não fumou e teve um cancro do pulmão. Que também acontece, pronto, mas é mais provável fumar e ter cancro do pulmão que não. Claro. Mas efetivamente sim, as pessoas vivem mais e eu acho que realmente a grande revolução, embora os cuidados de saúde estão muito evoluídos, eu acho que onde a sociedade ganhou mais em termos de esperança média de vida foi através das alterações sociossanitárias. Ok. Portanto, o facto de haver vacinas, o facto de se ter criado um sistema de saneamento, quer dizer, não é na rua, não é como era no século XIX, etc. Pronto. Ou como é noutros países, sim, no ainda, Paquistão. Ou exatamente, assim, pronto. Efetivamente, essas alterações sanitárias de grande escala das cidades, das populações, é que veio efetivamente melhorar a esperança média de vida. E com o aumento da esperança média de vida vem o envelhecimento. E por envelhecimento estamos a falar que alguns mecanismos do nosso corpo, nomeadamente das nossas células, também envelhecem. E os mecanismos de reparação do nosso material genético também envelhecem e deixam de funcionar corretamente. Então, ao deixar de corrigir que acontecem naturalmente, e isso tem a ver felizmente com a variabilidade genética que nos cria a todos nós diferentes e mais capazes de nos desenvolvermos como espécie, pronto, e de resistirmos a doenças entre outras coisas. Portanto, a variabilidade é uma coisa positiva dentro da parte genética, mas as células, ao multiplicarem-se para recuperar, para regenerar o nosso corpo, vão criando e acumulando erros no material genético e então com o envelhecimento a reparação desses erros é menor, digamos assim, e esses erros vão se acumular ao ponto de que há, digamos, um erro específico que faz com que aquela célula cresça desreguladamente, que não consiga ser controlada pelo meio em que se encontra ou pelo sistema imunitário, e é isso que é um cancro. Exato. Que é um tecido ou uma célula que cresce desreguladamente até criar um tumor, portanto demora o seu tempo, e é esse tumor, esse cancro, não é, que continua a crescer desreguladamente e que tem capacidade de se espalhar para outras partes do corpo, de ser invasivo. Pronto. E obviamente que a idade é um dos fatores que faz com que isso possa acontecer com mais frequência. Daí a minha pergunta, tu foste responder brilhantemente ao que eu estava à espera. Exatamente, faz-me sentido. Eu até poderíamos até pensar, isto é completamente hipotético, mas quantos mais anos vivermos, mais aumentam as probabilidades de facto de podermos ter câncer. Sim. Faz-me lógica, ou seja, sim, é uma falência quase do corpo. Correto, não é? Sim. 1 em cada 3 vai ter cancro, portanto. Certo. É inevitável. Claro, exatamente. Faz-me lógica. Depois, obviamente, que há outros fatores, por exemplo, alguns vírus que se associam a cancros, por exemplo. Ok. Pronto. Porque esta talvez. Os do cancro do colo do útero, há vírus, né? Pronto, é um exemplo, né? Ou da hepatite B, ou C, que também provocam inflamações crónicas. Portanto, há um estímulo que pode provocar ao longo do tempo uma inflamação, com muito tempo pode vir a provocar então um cancro. Claro. Obviamente depois há vários fatores, não só o envelhecimento, e depois há os dois juntos. Pronto.
que é uma bomba relógio. Exatamente. Ou há efetivamente uma predisposição genética, por exemplo, já há determinadas mutações que predispõem a, e depois há aquilo que se chama a teoria do second hit, ou seja, do segundo estímulo, não é? Um fator externo que vem aumentar ou criar então o estímulo para a oncogénese, para o aparecimento de um cancro no corpo. Claro, faz sentido. E podemos... Há conhecimento na ciência, por exemplo, para dizer é hereditário, de certa forma? Há cancros hereditários, cerca de 10% dos cancros podem ser hereditários. Ok. Mas há outros que não. Pois. Não tem nada a ver com Porque isso. lá está, pela minha... Os tais 90% Pois, não é são. Sim. Pelo meu conceito mais de lógica, eu iria dizer que então não é hereditário, porque poderia, ou seja, lá está, é uma mutação do corpo que, pronto, ocasiona, não é? Sim, há uns que são, outros que não. Já percebi. Mas a maioria não, A maioria não é. Engraçado. E, por exemplo, dessa parte dos fatores externos, Sim. quais são os fatores externos? O tabaco já falaste, Sim. mas quais são os outros mais importantes para também as pessoas que estão lá em casa terem uma noção de que é que Sim. podem tentar evitar ou melhorar? Correto. Há outros fatores, por exemplo, a obesidade é muito importante, realmente Obrigado, Carlos. para a questão Tens de portar melhor. das alterações hormonais. O álcool, especificamente, obviamente, quer por alterações anatómicas do fígado, por exemplo, quer por contacto, nomeadamente as bebidas brancas, com o esófago e o estômago. Depois há outras exposições, se calhar até mais profissionais, ao hidrocarbonetos e ao fumo, ao carvão, pronto, uma série de componentes, antigamente ao chumbo, por exemplo, e a outras coisas que não estavam tão controladas. A questão por exemplo, do amianto, que era colocado em alguns revestimentos e placas de fibrocimento e coisas assim que foram depois, posteriormente, né, ouvimos falar que eram substituídos. E nas escolas. Exatamente, pronto. Os asbestos, pronto, que era efetivamente um dos fatores. Outros fatores infecciosos, já falamos, não é? Pronto, o HIV por alterar a imunidade do organismo, ou outros vírus por criarem inflamações crónicas, ou fungos, por exemplo, na silagem de alguns cereais que produzem uma toxina, uma aflatoxina, que também pode favorecer o hepatocarcinoma. Ok. Sim. Ou seja, realmente a parte alimentar. O sol, claro. em exposição em demasia, não é, para a pele, Claro. no melanoma e nos carcinomas espinal-basacelares. Claro. Principalmente nós com pele muito branca, não é? Sim. Não estamos nada preparados Não. para estar ali exposta muito mais horas ao sol. Portanto, basicamente tudo o que seja descontrolado, Claro. que não seja moderado, pode ajudar a criar um dano e Claro. repetido ao longo do tempo. Claro, vai sobrecarregar. E quanto mais empilharmos de maus hábitos, vamos mudar. Outra questão relacionada aí, e essa parte também vai tocar, ou seja, na parte da alimentação, ou seja, não existe então, ou vais-me explicar se existe algum alimento que é pior, ou o problema é de facto o excesso de peso que vai criar gordura ou acúmulo de gordura? Não, ou alguma evidência? Obviamente que há alimentos que são piores no sentido em que tem a ver com a sua constituição. Por exemplo, se compararmos uma carne de porco com uma carne branca de uma ave, de frango ou peru, é pior, porque tem mais gordura, portanto... Porque tem mais calorias ou porque tem mais gordura? E gordura tem mais calorias que, por exemplo, com os hidratos de carbono ou com a própria proteína. Mas é só por causa disso? Ou seja, é por ter gordura ou é por ter mais calorias? Não, por ter gordura vai ter obrigatoriamente mais calorias. Claro. Por ter mais gordura Isso vai fazer aumentar a ingestão calórica? E sim, pronto. E depois também tem a ver com o tipo de gordura. Pois é isso que eu queria saber. O tipo de gordura também é importante, né? Gordura saturada ou não saturada, os poliinsaturados, portanto, há uma série de o tipo de cadeias de ácidos gordos, se é longa, se é curta, tudo isso interfere na qualidade dos nutrientes que estamos a consumir. Ok. Portanto, isso efetivamente é importante, não é só, portanto a carne não é toda igual, como por exemplo os hidratos também não são todos iguais, por exemplo os açúcares da fruta são absorvidos muito rapidamente
e portanto têm um índice glicémico maior, portanto fazem aumentar o açúcar de sangue de forma muito mais rápida, e as variações do açúcar de sangue não são boas. Pronto. Os hidratos de carbono, por exemplo, de absorção lenta, como o arroz ou as massas, são muito mais... ou os integrais, não é? Sim, os integrais, comparando o pão branco, não é? Com um pão mais escuro de mistura, já é diferente. Claro. Pronto. E portanto a qualidade do tipo de alimento, ou o tipo de alimento que estamos a falar, não se trata de qualidade boa ou má, certo. mas sim do tipo claro. do alimento que estamos a consumir, realmente também é importante. Claro. E talvez isto agora, falando um bocadinho, por exemplo, até a distribuição do nosso prato alimentar, por exemplo, até poderias cá ter um hidrato, uma absorção um bocadinho mais rápida, mas caso estivesse a comer, por exemplo, alimentos mais fibrosos junto com a mesma refeição, podem atrasar, pode dar ali exatamente. Portanto, nós ajudar. Fazemos tudo mesmo mal, não é? Ou seja, não quero acreditar que não. Sim, mas temos muitos erros alimentares sim. que, principalmente se estivermos fora de casa. Isso é muito fácil, não é? Até porque o tipo de confecção é diferente, usam-se mais gorduras. Claro. Acabamos também por comer, se calhar, aquilo que não comemos em casa, exato. Mais fritos. É natural. Por ser rápido, prático. Sim. Exatamente. Ou seja, por isso é que tu há bocado falavas da questão mental, e eu acho que antes da mental é realmente como a vida está tão rápida. Não é? A velocidade, eu comparo, imagina, se pusermos os nossos avós, os nossos pais e nós, se olharmos a velocidade como eles agem na sociedade, é mesmo diferente, não é? Por exemplo, os nossos avós tinham aquela frase do género, não, isso depois há de se ver, não é? E esse há de se ver seria não sei quando. Os pais já, depois vemos isso para a semana, uma coisa assim, e nós olha, agora, porque já deveria ter entrado ontem, não é? Isso. Portanto, isso muda tudo, e se calhar às custas disso, desse comportamento humano que nós temos, tudo o resto vai ser diferente, não é? Sim. Parte da saúde mental, falavas e bem, é algo que te motiva a estudar? Tens curiosidade de estudar sobre essa parte? Não, eu sou cirurgião e portanto não digo que seja tabu, claro que não, obviamente que não é uma coisa propriamente que eu estudo, até porque no meu interesse não é ajudar ou fazer terapia a alguém. Estudamos, se calhar, algumas coisas que são importantes, nomeadamente, e que nos ajudam às vezes na comunicação médico-doente. Isso é importante, até para evitarmos determinados erros de comunicação, como facilmente alguns às vezes nos perguntam, se fosse o doutor o que é que fazia, não é? Pois. E isso é exatamente um erro de comunicação. Não podemos correr o risco ou a tentação de enveredar dando uma resposta muito pessoal. Pronto. Claro. Não o devemos. Claro. E portanto, dentro desse tipo de estratégias que nos podem ajudar a lidar com alguns obstáculos, sim. Mas isso não é propriamente doença mental, não é? Mais certo. Questões comportamentais e estratégias do que propriamente doença mental. Depois... estudar efetivamente doença mental, não. Há algumas coisas que são úteis até para o próprio autoconhecimento e crescimento pessoal. E mais nesse sentido, sim, do que propriamente para tentar ser psiquiatra dos outros. Sim. Claro. E dessa vertente, por acaso, deixei uma pulga também curiosa, que é, muitas vezes, eu vejo, como é que eu vejo o médico? Eu vejo o papel do médico com muita dificuldade, ou seja, não é eu não vejo, não é que eu vejo o médico, é o papel do médico para com um doente. O médico tem que cumprir uma função e tem só um determinado timing para o fazer. Imagina, eu estou a imaginar, já discuti isto com a Joana, não é? Sim. Faz-me confusão e a culpa não é do médico, como é lógico. Vamos a uma consulta. O médico sabe que tem aquele horário, tem aquele espaço de tempo para tentar perceber o que é que se passa com aquela pessoa. 15 minutos para ver aquele doente. 15 minutos. Sim. Não dá. Ou seja, como é que vamos? Porque às vezes há muita coisa que se o médico perguntasse, até às vezes saberia a resposta, mas como é que ele tem tempo? Imagina isto. Prescreves uma certa medicação a um doente. Por alguma coisa, as coisas estão a mudar. Mas muitas vezes o médico vai pensar, ok, a medicação é que está errada, porque é a única coisa que ele se calhar vai saber naquele instante. Mas haveriam outras perguntas que poderiam ser importantes, ser feitas, não é? Olha, e a nível alimentar, o que é que está a fazer nos últimos 7 dias? Ou o que é que fez? Sim, houve algum fator que aconteceu na sua vida? Na sua vida que... Não é? Sim. Não temos tempo. Ou seja,
também não vai dar para se calhar irmos ainda mais à frente, até na prevenção da doença. Sim. Porque não há tempo. Sim, não é? verdade. E é difícil para o médico. Claro. Como é que se repara, se nós queremos falar aqui durante 1 hora ou 2 horas, não nos vamos conseguir conhecer a 100%, como é que nós vamos fazer um diagnóstico completo ao médico se nós ou a um paciente se nós nem sabemos qual é o estilo de vida que a pessoa tem? O que é que costuma a comer? Faz exercício, não faz? Como é que é o stress do trabalho? Sim. No fundo, o médico, falámos da saúde mental, mas o médico, de certa forma, até aquele médico que vai mais de clínica geral, ele quase tem que ser um psicólogo se quisesse ir mesmo à frente para poder tratar a doença, não é? Sim, é verdade. E falaste bem, um clínico geral efetivamente acaba por ter se calhar um contexto do doente e da sua família, que chama-se, é um médico de medicina geral e familiar. Pronto, certo. Mais do que clínico geral, que normalmente é o termo que aplicamos a um médico indiferenciado que não tem especialidade. Mas falando especificamente dos médicos de medicina geral e familiar, que acompanham grupos de pessoas, né, que são familiares e famílias, portanto, e acabam por ter um contexto e uma ligação com os doentes mais dentro do contexto, portanto, da sua profissão, do meio familiar em que se envolvem, do local onde vivem, e especificamente esses médicos fazem também efetivamente acabam por fazer algum aconselhamento na prevenção da doença, na promoção da saúde e também inevitavelmente perceber o contexto emocional em que os doentes se encontram, porque efetivamente, e como são médicos de família, sabem, por exemplo, se algum familiar faleceu, ou se alguém desempregado, ou se há realmente uma crise familiar para além da saúde física ou orgânica que pode justificar algum tipo de... Mas, ao mesmo tempo, também eles estão espremidos no tempo, não é? E muitas vezes estão vocacionados para determinado tipo de consultas de hipertensão ou só diabetes. Era exatamente esse o ponto. E acaba por também... ser para eles também um obstáculo a ter uma visão um bocadinho mais holística. Porque esse era o problema, não é? Do género. Em voga. A saúde se quisermos dar o próximo passo, já avançamos este problema das doenças todas, mas se quisermos dar um próximo passo que é prevenção. Sim. Nós, para termos prevenção, ou a saúde para poder ser preventiva, lá está, esse tal médico, o médico de família, essa pessoa que está mais próxima das famílias, talvez isto devesse ser de uma forma diferente daquilo que é. Porque, imagina, falaste bem, dos diabetes, estamos ali a acompanhar, eu lembro, o meu avô era diabético, lembro mais ou menos como é que era o tipo de conversa e tudo entre o médico e o meu avô. E às vezes fazia uma confusão que eu pensava assim, em algum momento não era importante se falar do estilo de vida que o meu avô tem? Sim. Isso não era importante, se calhar? Sim, algumas unidades de saúde familiar, por exemplo, que promovem encontros entre doentes e formações, portanto depende muito às vezes da iniciativa, para além, digamos, das obrigações profissionais que as equipas têm. Claro. De conseguir reunir e fazer promoção para a doença, ou melhor, para a saúde, promoção para a saúde de forma um bocadinho mais massificada. Claro, pronto. Porque não pode ser uma pessoa, por exemplo, com 70 anos, lá está, há uns anos atrás, sim, tem que fazer dieta. Isso. Para ele, o que é dieta? Não pode comer rojões. Eu lembrava-me, não bebe álcool. Não. E mudava pouca coisa, ou seja... pronto, eu observava de fora com miúdo e via que estranho, então, mas continua a comer bolachas Maria ou pequeno almoço molhadas com leite, não tem nenhuma carne nenhuma, por exemplo, era só quase arroz e feijão e pronto, poucos legumes também. Havia ali uma série de coisas, e essa parte mais preventiva, pronto, isto foi quase uma coisa à parte da nossa conversa, mas gostava de perguntar para também saber a tua opinião. Como o nosso tempo vai passando, sim, Jesus, António, quero passar para uma parte que te toca a parte mais pessoal. Para além de médico, cirurgião, essas coisas todas, tu descobriste no desporto algo que se calhar te mantém também assim jovem, e com esse espírito todo. Achas que é um equilibrar de uma vida mais estressante
uma profissão mais exigente. Sim. Porquê é que o desporto entra? Conta-nos essa história. Então, eu efetivamente nunca fui assim atleta, nunca fui federado em nada, mesmo nos esportes coletivos mais em criança não era assim muito habilidoso, tinha óculos e portanto era sempre o último a ser escolhido para jogar à bola lá na escola. Obviamente que mantinha uma vida mais ou menos ativa, como qualquer criança, né? Mas efetivamente nunca participei assim em nada com um compromisso desportivo durante o meu crescimento. Aprendi a nadar, tudo bem, pronto, e pouco mais. E gostava muito de andar de bicicleta com os meus primos. Depois, então, mais tarde, efetivamente comecei a correr já aos 36, portanto já era especialista. Antes, pronto, joguei ténis em aulas de adultos, era um desporto que gostava, mas acaba por ser um desporto moderado. E um bocadinho como durante o meu internato de especialidade, porque efetivamente não tinha horas para nada, não tinha horas para comer, trabalhava horas a mais, engordei imenso também e acabei por adormecer ao volante e pensei assim, não, isto não foi nada de sério, felizmente, e pensei, a minha vida tem que mudar, tenho que fazer alguma coisa por mim, que isto assim não vai correr bem, e comecei a jogar ténis. Entretanto, depois descobri entre aspas, né? Comecei a correr mais ao ar livre, por exemplo junto ao rio ou ao mar, e isso obviamente também trouxe o prazer de estar ali em contacto com o meio exterior e o desafio da corrida, e de se calhar depois de correr as hormonas da felicidade todas em cima, não é? Depois do pico do exercício efetivamente, e acabou por se tornar um vício, não é? Pronto. Depois isso acaba por ser também, corria sozinho, mas depois participava numas ou noutras provas e efetivamente depois uma pessoa percebe que até dentro da sua classe etária até está muito bem, sei lá, estou nos primeiros 20% da minha classe etária e tal, isso é porreiro, isso também nos dá alguma motivação. E depois com digamos o passar do tempo também passa a ser também um ato social e acabamos por conviver com pessoas muito diferentes, que fazem coisas diferentes também, não estão só ligadas à saúde, estão ligados a diversos ramos e portanto os grupos de corrida também se vão espalhando por todo o lado na cidade e acabamos por participar em alguns treinos conjuntos, o que faz que também seja uma atividade social. Pronto. Eu corria bem, sabe? Depois passei para a meia maratona, dizia que a maratona nem pensar, que era treinar para uma maratona é uma loucura, é muito desgastante, os músculos, portanto ia destruir músculos, a mioglobina, portanto a proteína do músculo entra em circulação, estraga o rim, era a minha visão de médico, exatamente. A desidratação, as articulações, eu dizia, não, se fizer vai ser só aos 42 anos, para dizer que fiz, a prova rainha, a maratona, e para dizer que fiz, pronto, e isto fica feita, e ia para o currículo e tal. Exatamente, acabou e acabava aí, pronto. Não, então eu estive na Grécia, fui ao Museu da Maratona, em Maratonas, na Vila de Maratonas, e vim de lá inspiradíssimo, claro, aos 40, e fiz a minha primeira maratona aos 40, já não foi aos 42, e depois dessa, que foi a Maratona do Porto, passado um mês estava a fazer a Maratona de Gerês, e não sei agora quantas fiz, não faço a mínima ideia quantas maratonas tinha que contabilizar de forma mais consciente. Desculpa, sim. Como é que desconstruíste aquelas ideias de médico, como tu dizias? Pois, olha, de certa forma o ter conhecido um grupo de corrida e ver que há pessoas de diferentes idades a correr distâncias variáveis e até grandes distâncias, principalmente em trail, e correr em 6, 7, 8 horas numa prova de 50 km ou mais, ajudou-me, portanto, e o facto de eu ir gradualmente aumentando a minha distância de corrida também mostrou que seria possível, pronto. E efetivamente, pronto, e foi correndo tudo bem, sem grandes lesões,
E eu acho que, ao contrário, a minha visão de médico se calhar também me ajuda a ter mais preocupações em termos da nutrição e da hidratação, quer mesmo em treino, quer em prova, que me permite recuperar e passar bem sem ter tido nenhum desastre, digamos assim, sem urinar músculo. Portanto, a urina pode ficar efetivamente nos esforços muito intensos e nas pessoas que têm pouco cuidado. O músculo destrói-se e as pessoas depois urinam músculo, urinam vermelho, parece sangue, e isso, a proteína é muito grande e destrói o rim e os glomérulos, etc. Pronto. Isso nunca me aconteceu e efetivamente acho que a minha visão de médico me ajuda nisso. Depois mais tarde descobri o triatlo por causa de uma entorse, e o triatlo de longa distância, e o desporto mais de endurance, pronto, ou seja, mais longas distâncias em termos de corrida, e eu acho que isso de certa forma também tem a ver com a capacidade de fazermos corridas de longo curso, um bocadinho como sei lá, como a profissão que eu tenho, não é? Para chegar até lá, andei na escola, andei na faculdade, fiz uma especialidade e portanto é uma corrida onde o objetivo não é estar lá ao fundo e demora o seu tempo a alcançar, e portanto essa capacidade de endurance, não só física mas também psicológica, acho que também me dá capacidade para fazê-lo no desporto. Pronto. Mas já viste, só do pouco que estamos a falar, e quem lá está em casa vai notar, a tua visão de médico e de atleta, estás a ver, faz sentido. Sim. Porque tem a ver contigo. Sim, és tu, óbvio, como António, que tens esses vários drives diferentes que nessas áreas que tu executas, elas depois parece que se encaixam. E depois efetivamente aquilo que eu gosto de fazer minimamente bem. Posso não ser top, não sou profissional de desporto, nem triatleta profissional, mas efetivamente quando faço gosto de fazer minimamente bem e estar um bocadinho, pelo menos um bocadinho acima da média, pronto, e é assim que me comprometo, exatamente, claro. Que me comprometo com aquilo que faço. Até aí foste para competições, já viste, já é quase como te obrigar a... Sim, e também quem treina, pronto, e efetivamente depois comecei a treinar 3 modalidades, passei da corrida para 3 modalidades, acho que até acrescentei saúde articular, porque antes só corria, e portanto esta questão do cross-training ajuda, digamos, a ter se calhar mais saúde articular, a usar diferentes grupos musculares, e acho que isso foi muito bom. Portanto comecei a nadar, comecei a andar de bicicleta, e mantenho a corrida, mas menos vezes por semana, para conseguir conjugar tudo isto. E depois de investir realmente não só em material, não é? Na bicicleta, sapatos, encaixe, capacete, no fato de águas livres, etc. O investir o tempo para conseguir crescer e fazer uma prova deste género de longa distância e acabar bem, sem lesões, depois não quis desinvestir, digamos assim. Portanto, investi o meu tempo, cheguei lá e então agora não quero voltar para trás. Pronto, claro. Não queria descer a fasquia. Pronto, claro. Basicamente é isso. E tens um ponto a teu favor, que por acaso eu acho que era bom os profissionais de saúde serem muito parecidos assim como, não estou a falar a nível de atleta, mas fisionomia. Tu aparentas ser uma pessoa saudável e eu acho que tem muito a ver com cada profissão, com cada área. Imagina, tu estás na vertente da saúde, por exemplo, um médico acima do peso, não acho que passe tanta... claro que é muito bonita a frase, olha para o que eu digo, não para aquilo que eu faço, eu sei, mas imaginem, lá está, sei lá, um mecânico ter o carro sempre todo partido, olha, preciso arranjar o meu carro, se calhar vou ver ali, não é? Às vezes isso também pode funcionar como um obstáculo, porque... De credibilidade. Sim e não, e eu vou explicar porquê. Porque muitas vezes um obstáculo à comunicação ou com o doente, por exemplo, se tiver um doente obeso à frente e eu recomendar, e ele vai achar, para si é fácil, doutor. Pronto, isso às vezes também pode funcionar pelo contrário, não me compreende, claro. Não me entende. Como do outro lado, sim, também sou forte e tal, mas está-me a dizer para fazer a dieta, não é? Sim, e de certa forma se calhar são desculpas
que as pessoas encontram quando são confrontadas com uma situação para a qual não estão motivadas ou... É, bem pensado, bem pensado. Talvez haja ali uma não motivação e por isso é que a coisa vai. Arranjam desculpas quer pelo lado, quer pelo outro. Exatamente. Tudo vai ser a desculpa para não... Sim. Mas lá está, aparenta sempre uma, pelo menos para mim, sim, mais credibilidade porque é a tua profissão. Estás a servir pelo exemplo, para aquilo que tu sabes e tal, e serves pelo exemplo. Sim. E isso também inspira. Por exemplo, contaste que já tiveste assim, com mais peso e isso depois te motivou a fazer qualquer coisa. Vês? É uma mudança, é uma transformação. E eu acho que isso passa uma certa força. Isso é que é motivação até para passar para o doente. Imagina, imagina que era para apanhares um doente que era obeso, tu também sejas e até dizes, olha, vamos começar um projeto, até começamos os dois. Tipo, até para motivar e tal. Porque eu associo sempre o médico, por exemplo, os bombeiros, até a própria polícia. Há certas profissões que estão tão inseridas em ramos tão cruciais, ou seja, porque é que um médico... Imagina, porque é que vai ser um médico, um bombeiro ou um polícia? Porque é que eu digo que são comuns? Porque geralmente nós só lembramos deles quando precisamos, não é? Quando estamos em apuro. Então, estás a perceber? É a maneira como eu relaciono as coisas do género. São três profissões que eu diria, nenhuma dessas pessoas mas pode efetivamente falhar. No bombeiro e no polícia às vezes é preciso que corra, que tenha um componente físico associado à profissão que os torne realmente ágeis e capazes de reagir a uma necessidade, uma intervenção. E eles ainda é mais exigente, claro que sim, mas eu associo isso tudo sempre com uma... passar credibilidade lá está, um polícia com excesso de peso, será que ele vai ter a capacidade de me proteger ou estás a perceber? É um bocado, por aí. No meu caso, por exemplo, sinto que sou muito... acabo por sofrer menos dores de costas por estar horas a operar, por exemplo. Ou acabo por resistir mais tempo. Pronto, e principalmente nas missões humanitárias que estamos horas. Tentamos fazer o mais possível no tempo que temos e são muito exigentes. Às vezes sofro um bocadinho, mas acredito que aguento mais por efetivamente ter uma capacidade física mais preparada. Faz todo sentido. Sim. Estás a tentar levar ao extremo da qualidade a tua profissão. Ou seja, naquilo que tu consegues controlar, estás a tentar-te... Sim, e acima de tudo sentir-me bem. Sim, isso completamente. Até porque tu, lá está, profissão exigente, tens de equilibrar a outra parte mental e o desporto ajuda-me imenso, sim. Ajuda-me imenso, claro, porque efetivamente, por um lado, ajuda-me a deixar a profissão no seu sítio e a relativizar, a conseguir às vezes também esquecer um bocadinho os fracassos, entre aspas, que de certa forma tem a ver com os nossos insucessos que se traduzem nos maus resultados que acontecem, que são inevitáveis, só não acontece a quem não trabalha, não é? Isso. Pronto, e que nos ajuda a ultrapassar, digamos, essas partes mais complicadas, mais delicadas, até do ponto de vista emocional, e portanto acaba por nos ajudar a equilibrar, não é? Uma profissão exigente que exige de nós tudo, a parte física, a técnica, a intelectual e a emocional, e o desporto efetivamente faz com que a profissão esteja no seu lado e conseguimos ter espaços, digamos assim, distintos, a caixinha do desporto para esquecermos um bocadinho a outra caixa da profissão e mantermos um equilíbrio aceitável, e quando voltarmos à profissão voltarmos com vontade carregadas, exatamente, que é muito importante, e capaz de continuarmos a fazer o melhor. É fazer o tal descompressar, como tu dizias há pouco, não é? O desporto vai nos descomprimir do stress do trabalho. Precisávamos de mais desporto na sociedade, não é? Sim, sem dúvida. É uma das... Eu, antes de terminar o podcast, vou-te perguntar algumas recomendações. Mas além do desporto, eu acho que o grande truque é a consistência. É a pessoa ser capaz de começar, mas ser consistente, e é a consistência efetivamente que depois faz com que as pessoas venham a ter os resultados e os benefícios do desporto. Em tudo na vida. Sim. A consistência é tudo na vida, né? Consistência e disciplina. Em qualquer área, se não houver consistência e disciplina, nunca vai haver o resultado acima da média que dizias há pouco. Isso é claro. António, eu tenho aqui algumas perguntas. Me fizeram da comunidade. Se tu, porventura... Vamos lá. Vamos ver se estou preparado. Conseguires. Aqui o Sérgio Ribeiro fez aqui 2 perguntas. E... engraçado. 2 perguntas, mas
eu vou lê-las todas na mesma porque eu acho que vai fazer sentido. Porque ele pergunta assim: qual é a melhor forma para evitar necessitar de cuidados médicos? Ou seja, para no longo prazo não precisar de ter tantos cuidados médicos constantes e não estar tão debilitado. É uma pergunta muito geral, não é? Sim, eu vou responder de forma um bocadinho diferente. É melhor comer uma maçã por dia. An apple a day keeps the doctor away. E portanto acho que é o melhor. Agora, sem brincar, é um bocado isto, é procurar efetivamente o equilíbrio em tudo. Pronto. E por equilíbrio, obviamente todos os dias não são iguais. Há dias em que precisamos de umas coisas, de descansar mais, por exemplo. Há dias em que efetivamente estamos preparados para termos uma atividade física mais ou menos intensa. Há dias em que se calhar sentimos necessidade sei lá, de nos acrescentar algo do ponto de vista intelectual, e se calhar pegar num livro ou ver um documentário e efetivamente sermos capazes de ter essa consciência, essa autoconsciência de nos conseguirmos preencher e de preencher as falhas que sentimos em cada dia. Portanto, procurar espaços, organizar-nos durante o dia, procurar espaços efetivamente para nos cultivarmos como pessoas emocionalmente, ao mesmo tempo que o fazemos fisicamente, com o desporto e com uma alimentação cuidada. E pronto, e volta e meia, claro, beber um bocadinho de vinho à refeição e comer um quadrado de chocolate também faz bem, quer dizer, nem 8, nem 80, como é óbvio, é o que eu diria, o que eu disse é o equilíbrio. Por isso é que isto chama-se flexível. Isso. Tem muito a ver com isso. Haver essa flexibilidade. Exatamente. Ou seja, temos de ter corpo, mente e espírito tudo alinhado. Exatamente, sim. Isso, ou às vezes desalinhado para termos alguma coisa para alinhar, quer dizer, irmos à procura de alguma coisa. Depois... Muito bom. Depois, a Joana Trindade deixa-te aqui duas perguntas. Então vamos lá. Primeira, na área da medicina /cirurgia, o que é que te dá mais gosto de fazer? O que é que realiza? O que é que te motiva a sair de casa todos os dias? Não é? E pelo contrário, quais é que também são os aspectos que mais te desmotivam? É assim, na área da cirurgia, sem dúvida é o bloco operatório, é efetivamente o ambiente onde eu gosto de estar e gosto muito de operar, efetivamente, sim. Contudo, efetivamente, pronto, o bloco operatório pode ter uma parte em que o doente está anestesiado e realmente não temos grande relação com ele, mas efetivamente no pré e no pós-operatório temos essa oportunidade de estabelecermos uma relação e conseguirmos, digamos, incluir, engajar o paciente naquilo que é necessário e motivá-lo da forma adequada para recuperar da melhor maneira. Aquilo que me agrada menos, além do trânsito, efetivamente diria de forma muito lata as más condições de trabalho, né? Okay. É se calhar querermos ter mais meios, seja técnicos, seja até materiais, para conseguir tratar os doentes da melhor maneira. Parece estarmos sempre em luta com o sistema para efetivamente conseguirmos ter os meios mais adequados, não estou a dizer os melhores, okay? Porque em tudo acho que há que haver uma relação qualidade-preço aceitável e sustentável. É mais isso, exatamente. Para recursos escassos. Para que, exatamente, gerir as coisas de forma, mas nem sempre o mais barato é o melhor. Mas eu nem estou a falar de mais barato, estou a falar até em ter. Sim, portanto, efetivamente ter realmente os meios, não sentirmos que a nossa prática está amputada ou não estamos a fazer o melhor pelo doente porque efetivamente não tem os meios adequados para o fazer. E eu acho que isso acho que é aquilo que efetivamente mais tem destruído, digamos assim, a postura do médico no Sistema Nacional de Saúde e faz com que muitos acabem por sair. Eu acho que são esses obstáculos que os médicos sentem diariamente na sua prática clínica. É resolvível, António? Completamente. Tem a ver com o quê? Com processos? Muitas vezes coisas simples ou achas que é mais complexo?
Eu acho que tem a ver com coisas simples. Eu posso dizê-lo também por dentro, porque, por exemplo, sou coordenador da Comissão de Feridas do hospital e acabo por participar em escolha de diversos materiais na área de tratamento de feridas e, portanto, tenho obviamente essa missão e preocupação em ter esta questão da relação qualidade-preço. E, portanto, acho que efetivamente, se mantivermos a integridade na escolha e procurarmos, com este conceito muito próprio de vestirmos a camisola como nossa, porque efetivamente todos nós estamos a contribuir para a saúde em Portugal, somos contribuintes. Certo. E portanto, se sentirmos efetivamente como uma casa nossa, estamos a gerir uma casa nossa, queremos evitar o desperdício, queremos ser rentáveis e sustentáveis naquilo que fazemos e que escolhemos e que usamos, que gastamos, que se efetivamente vestirmos essa camisola com gosto, conseguimos facilmente melhorar esta prestação e conseguir trazer melhores cuidados a preços mais aceitáveis. Excelente. Percebo perfeitamente o que queres dizer. Ou seja, tu também começa na pessoa em si, em cada pessoa sentir um bocadinho isso. Sim. Percebido perfeitamente. Segunda questão da Joana: se o jovem te procurasse para se aconselhar quanto à vida na medicina, portanto, em relação a toda esta questão, não é? Se o questionasse se deveria ser médico em Portugal, se não deveria, o que é que tu lhe dirias? Foge. Aquilo que eu digo aos meus filhos, então, de brincadeira, como é óbvio, se quiseres ser médico, eu dou-te um estalo. Exato. Mas, não, como é óbvio. Está a brincar. Exato, como é óbvio. Pronto, o que eu quero dizer é que atualmente, não é? Eu provavelmente voltaria a fazer o mesmo percurso e voltaria a ser médico. Se calhar tive a oportunidade de, numa altura específica, ter ido para o estrangeiro e acabei por não ir, se calhar mais até por razões familiares e pessoais. Pronto. Acredito que noutros locais na Europa Central se calhar não se debatem tanto com esta questão, por exemplo, da falta de meios técnicos e materiais para fazer as coisas de forma mais despreocupada, digamos assim, ou sem terem que se preocupar se efetivamente estão a usar as coisas mais adequadas para o procedimento que estão a fazer, mas ao mesmo tempo e também como cidadãos temos esta obrigatoriedade, entre aspas, não quero pôr a obrigatoriedade, mas esta missão de conseguirmos fazer mais e melhor pela nossa sociedade. Portanto, diria que teria que estar consciente que dependendo da especialidade que vai escolher, vai ter que ser capaz de fazer alguns sacrifícios pessoais e familiares e sociais, sei lá, estar de urgência na noite de Natal, como estive este ano, ou na passagem de ano, ou no aniversário do pai, ou da mãe, ou de um filho. Portanto, tem que estar consciente disso e se tiver, obviamente, se estiver bem consciente, os pés assentes na terra dos prós e dos contras, que faça precisamente aquilo que o realiza e que faz a pessoa feliz. Portanto, acaba por ser uma missão, uma área que nos constrói e nos destrói às vezes ao mesmo tempo, pronto, e que faz daquilo que nós somos, é uma arte que vai crescendo connosco, e que obviamente que tem pontos negativos, mas que também tem pontos positivos e, portanto, se é efetivamente aquilo que a pessoa quer fazer para o resto da sua vida, claro que só tem que abraçá-lo com paixão. É um bocadinho, eu costumo dizer assim, quando as pessoas dizem quem corre por gosto não cansa. Não, cansa. Quem corre por gosto cansa na mesma, mas aguenta. É isso. Pronto, e é precisamente isso, se o fizer com paixão, dedicação, com o sentido verdadeiro da vocação, vai suportar todos os contras e vai continuar, apesar de todos os obstáculos, a fazer aquilo que lhe é pedido. Claro. Sim. Bom conselho. Sim. Bom conselho. Sim. Bom conselho. António, só mesmo antes de concluir, tira-me aqui uma questão. Isto é uma questão mais filosófica e eu a pensar na questão em si. Tu achas certo se a missão, se podemos associar a medicina a uma missão,
achas certo, por exemplo, a nota de entrada para a faculdade ser tão elevada? Se é uma missão? Porque eu estou a falar de uma pessoa que vê de fora. Eu se calhar já vi tantas pessoas que eu conheço que teriam N aptidões que até poderiam, não estou a dizer que até que fossem médico, não é nem isto porquê? Eu vejo isto em qualquer área. O Carlos, quando era adolescente, não queria saber nada da escola. Zero. Eu nem sequer era bom a matemática. E não digo que era porque eu não era. Não mexia comigo. Ou seja, eu achava outras coisas muito mais interessantes, que ativavam muito mais do que a escola. E quando entrei na faculdade, entrei com aquela frase típica que eu tinha que uma professora minha me dizia, que é o Carlos nem nas novas oportunidades, sabe? E, exatamente. Então quando eu fui para a faculdade estudar contabilidade e gestão, que tinha bastante matemática, eu quando entrei pensei sempre, eu se calhar não vou conseguir, porque eu era péssima matemática, eu não, até na escola, ou seja, vinha aquela imagem minha de incapaz. Sim. Só que por outro lado tinha o drive de, mas eu vou provar que eu sou capaz. E eu fui o melhor aluno da faculdade. O que quero dizer com isto é, muitas vezes nós quando somos... Mas foi por raiva ou... Não, foi porque eu queria e claro, depois sim, esse drive motivava-me a querer mais. Depois, claro, o ambiente, uma série de coisas. Sim. Mas o que eu quero dizer com isto é que muitas vezes quando somos novos, às vezes temos certas atitudes e não encaramos as coisas com tanta responsabilidade. E um dia mais velhos vamos sofrer muito das consequências que foram mal tomadas, não é? Quando somos tão adolescentes é tão difícil às vezes mantermos o foco de ter as melhores notas e depois será que realmente um exame é que vai definir se temos uma capacidade ou não? E há tanta gente que eu noto, tem-me ali uma missão, aquela pessoa iria fazer de tudo para salvar uma pessoa e não é médico. Por isso é que eu fiz essa pergunta. Se é uma profissão de missão, parece-me mais elitista. Porque tem uma barreira da nota. Estás a entender? Entendo perfeitamente. Vais-me dizer se posso estar completamente errado. Estou só a mandar baixas. Não é, e isso efetivamente vê-se que nem toda a gente, ou nem todos aqueles colegas, por exemplo, que têm notas espetaculares, são médicos. Acabam por bons médicos. São diferentes, sim, não queria dizer bons médicos, não digas, mas digo eu, mas sim, mas muitas vezes com uma escolha da especialidade, por exemplo, que também é uma coisa que está limitada pela nota e se calhar estariam melhor noutra situação ou seriam melhores profissionais noutra situação do que, ou noutra especialidade do que propriamente naquela, pronto. E eu não sei como é que há maneira de efetivamente desenrolarmos isto, porque efetivamente o ser médico acaba por requerer competências humanas especiais e também emocionais, que nos faz suportar determinadas situações mais desagradáveis, mas também alguma capacidade de trabalho, né? Às vezes muitas horas, e conhecimento. Pronto, e portanto são muitas áreas que temos que abordar e efetivamente alguns... as pessoas não são todas iguais e podem ter braços, digamos assim, melhores que outros. O ideal é termos um conjunto relativamente bom em todas as áreas, mas isso não acontece com toda a gente. É um bocadinho, faz, por exemplo, das pessoas que tocam um instrumento, há miúdos que começam a tocar um instrumento e há pessoas ou professores que são capazes de perceber que aquela criança, por exemplo, não devia estar no piano, devia estar no violino ou vice-versa, ou como no desporto, se calhar não é bom no salto em altura, seria espetacular a nadar. Exato. Pronto, e como é que é possível avaliar isto? Não faço ideia, não consigo. Porque eu penso desta maneira, imagina, a motivação é o que te vai fazer mexer, é o drive. Sem dúvida. Imagina isto, se tu tens uma barreira das notas, porque também vai ser um salário melhor... até os próprios pais vezes, colocam aquela coisa, são médicos, a pressão social e familiar, meu filho tens que ser médico. Exatamente. É um emprego que te dá garantias e que queria ser dá advogado, um futuro. E nem queria ser médico, até nem sequer não vai ser tão bom profissional, vai ser frustrado a vida toda. Exatamente. E há ali uma pessoa que até tinha uma nota, às vezes 4 valores até abaixo, porque não gostava de inglês e se calhar noutra área também não era muito bom a geografia, por exemplo, e se calhar era uma pessoa que até era tão apaixonada por aquilo e ia vestir a camisola. Foi uma pergunta assim, chata de fim de podcast, mas é uma questão que eu sinto, porque eu acho que tudo na vida vem da educação. Sim. A educação é o que resolve tudo. Sim, agora eu vou-te dar o meu exemplo. Se a pessoa tem a motivação certa, vai lá chegar. Eu entrei em veterinária no primeiro ano da faculdade.
Portanto, Claro que sim. pronto. E A minha se questão é mais efetivamente a pessoa... os erros do passado, se os consegues corrigir. Imagina, tu até aos 18 anos, andavas com a cabeça no outro lado, Sim, acordas para a vida e dizes, agora queria ser médico. Já sim. não dá. Então não dá. Tens que voltar para o 10º ano, são 3 anos para trás. Depois tens a barreira dá. que também acho que acima dos 21 já não podes. Estás a entender? Ou seja, Sim, precisamente, eu acho que nós somos tão imaturos quando somos é adolescentes. verdade. É Nem verdade. imaginamos como é que é a vida. Se calhar só com 21, 22, 23 é que dizemos, agora é que eu... Estás a entender? Eu Claro. perfeitamente. Sim, Estou só a pôr circunstâncias, o coisas- ambiente em que crescemos, as oportunidades que nos dão e as que nós não perdemos, pronto, quer dizer, é um misto e a vida Não é? às vezes é mesmo assim, tem vários caminhos. E- Eu gostava de ver as profissões serem mais... lá está, faz uma confusão da nota para qualquer Eu área estou que a seja. perceber. Estás a entender? As pessoas têm que ser selecionadas de alguma Pela maneira. competência, Sim. pela aptidão que tem. Imagina, eu quero o Cristiano Ronaldo ser jogador de cricket. Até podia ser, estás a ver? Mas lá está, foi como alguém Sim. viu e disse: não, vai estar umas bolas. Se Claro. calhar aqui tens mais jeito, não é? E há tanta gente, tu vês, pá, eu conheço N pessoas. Esta mulher é um Eu- exemplo disso. A Rita teria muito jeito para trabalhar na área da saúde, mas quando era adolescente queria ser bailarina. Pois. Ou seja, estás a perceber? Está completamente desalinhado a coisa. E mais velha, tu vês em pequenas ações do dia a dia, caramba, se tu tivesse e motivava, estás a ver? Claro. Não um exemplo dela, mas conheço outras pessoas. Sim. Daí eu queria ter-te feito esta pergunta, porque Correto. sempre vi uma profissão muito elitista. É muito pela nota, porque a nota também garante um salário. Isto era o que eu ouvia quando andava na escola dos meus colegas de turma, que os pais lhes quase obrigavam. Havia reuniões na escola em que a diretora da turma dizia: como é que é possível? Há um pai que está a obrigar o filho a ser médico, ele não quer. Exatamente, pois. Ele não quer e está a obrigá-lo. Tipo, Não, mal, a todos os isso níveis, felizmente não aconteceu comigo. Eu fui porque livre de tiveste a escolher. missão. Sim. E falavas há bocado, tipo, todos temos que vestir a camisola. Eu só estava a pensar assim: e como é que esta pessoa que já está frustrada onde está vai vestir a camisola? Não veste, Sim. nunca Não vai vai vestir. acontecer. E do outro lado, veja uma pessoa que até se calhar, lá está, não tinha notas, não tinha nada, e que vestiria as camisolas todas que fossem necessárias para fazer isso. Então. António, olha, vou-te Sim. dizer uma coisa: tipo, adorei a conversa. Ainda bem. Eu ainda falava bem, contigo contente. muito mais tempo. Eu acho que tinhas tanto para nos ensinar e para conversarmos sobre tantas coisas, mas eu não quero tornar um Não, episódio obviamente, maçudo. Pá, deixa-me só agradecer pela tua disponibilidade, por teres vindo aqui educar-me e a quem está lá em casa, tirar aqui as nossas dúvidas Algumas. e participares nisto, tendo em conta que, pronto, a tua profissão não é redes sociais, não é? Sim, E tirei-te um bocadinho da toca. sim, é verdade, é verdade. Eu dei um Sim, bocadinho sim. da toca, mas nós precisamos disto, de boa informação e de transmitir conhecimento lá para as pessoas de casa. Mas deixa-me fazer um agradecimento especial. Então, Vou-te oferecer uma prenda. muito Vieste obrigado. aqui e vou-te Sim. oferecer uma prenda. Pronto, vou-te dar um cartão do FlexCast, Ok. porque pronto, é o cartão de visita Sim. aqui. Tu investes em mercados financeiros. O investir relativo. Ele tem um perfil muito, muito tradicional e de baixo risco, ou melhor, risco zero. Risco zero, mas não Risco existe zero. risco zero. E, Depois o eh, dinheiro debaixo do colchão. e não, também não. e ainda bem que falas nisso, porque, por exemplo, queria agora uma conta para pôr o dinheiro pelo menos a 3%. Uau! Uau! Pelo Já menos não a está 3%. mal. Isso, não, porque, pronto, a conta onde eu tinha, digamos, o produto acabou. Acabou. Digamos, portanto, sim, o prazo, e eu tinha que fazer alguma Colocaste coisa com noutro. aquilo. Exatamente. Colocaste num produto de capital garantido. Sim, não é bem. É tipo Para uma 3%, conta à ordem se que dá calhar. 3%. Não Ah, sei ok, se posso ok. fazer publicidade. Se há ordem, É isso. é capital garantido. E sim, é isso. Até 100 Pronto. mil, É sim, é o banco- garantido. Sim, não pronto, tem. Posso movimentar quando quiser, sem prejuízo. Portanto, tenho Certo. sempre liquidez. Pronto. Certo. Sei, obviamente, que se calhar poderia ganhar mais noutras situações, mas, por exemplo, é aquela coisa. Tu tipo, gostas do risco e da eu adrenalina. entro, sim, mas entro num casino e aqui não consigo nem sequer gastar um Bom, cêntimo. Mas ainda bem, E, portanto, porque essa é bem questão do diferente, risco, é bem eu diferente. sei que sim. Claro que porque o sim. casino tem o fator da sorte Como é óbvio. e da matemática desfavorável à pessoa. Sim. Pronto. E o investimento é diferente. Mas pronto, se um dia Sim. tiveres curiosidade, Muita. eu deixo-te aqui um cartão do meu canal de YouTube, da Uhum. CryptoFlex, onde eu falo sobre investimentos financeiros, trabalho muito mais a análise gráfica, contexto económico, ciclos de mercado. Ok.
estou muito mais exposto a cripto, o mercado vês que é o oposto do que tu te sentes confortável, porque tanto... É o portanto, extremo oposto. Tu andas aos 3% e a gente anda aos 300 para cima e depois sempre para baixo. É o extremo do extremo. Mas não, isso, a prenda é uma canequinha Ok, sim. do Flexcast. Porquê? Porque, eu acho que é um miminho, mas a pessoa, pronto, é sempre um utensílio, vai beber o seu cafezinho, o seu chazinho. Sem dúvida. E recorda-se que esteve aqui. É um agradecimento pela tua presença. E espero que contribuas para mais podcasts e mais episódios, porque é mesmo fixe não deixar a ciência e o conhecimento na parte mais fechada. Eu também sofri um bocado isto da minha área do dinheiro, das finanças, que não se vai falar sobre isto, vai-se agora desvendar estas coisas todas. Não, é importante. O conhecimento, se for distribuído sim. a sociedade como toda dá uns passinhos à frente. Sim. António, muito obrigado. Ora é essa. Aceitas um brinde com água do jeito final? Claro que sim. Pessoal, agora sim, likes, subscrever, comentar o máximo possível se gostaram da presença do António. Deixem até questões e mais coisas que vocês queiram saber para nós podermos vos ajudar. E já sabem, nós encontramos-nos para a semana no local do costume. Sejam felizes e sejam flexíveis. Um abraço e até à próxima. Obrigado, António. Com licença.